Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Se você já é inscrito nesse canal, por favor deixe seu like se você gostar desse vídeo e compartilhe para o máximo de pessoas possíveis. Deixe também seu comentário, né? Porque eu gosto de saber a opinião das pessoas, a opinião de vocês. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações. Bom, meus amigos, então eu quero refletir hoje com vocês um assunto interessante, tá? Sei que vocês gostam quando eu trago vídeos relacionados a um dos principais assuntos aqui do canal, que é a forma da Terra. Tá entendendo? Aquela discussão sobre a forma da Terra, que eu também gosto muito. Esse assunto é do caramba, porque esse assunto ele abala estruturas. E eu reconheço a importância desse assunto, por isso sempre trago à tona aqui no canal. E também porque eu tenho uma paixão muito grande por esse assunto. Porque ao descobrir a verdadeira forma da Terra, podemos deduzir e testificar qual a origem da vida, se realmente fomos criados por uma mente projetista inteligente ou se viemos do acaso, tá entendendo? Se somos mera obra do acaso, tá entendendo? Bom, então a partir dessa conclusão, após concluirmos qual é a verdadeira forma da Terra, né, a verdadeira forma da Terra, podemos testificar e talvez encontrar uma resposta para aquela pergunta bastante fascinante que o homem sempre faz, e o homem sempre tem buscado a resposta para essa pergunta, que é o seguinte: de onde viemos, para onde nós vamos, qual é a origem da vida, por que estamos aqui, tá entendendo? É uma pergunta bastante interessante e que sim, eu também, como todo mundo, tenho interesse em buscar respostas para tudo isso, se realmente há vida após a morte ou não. É por isso que eu criei esse canal, para trazer aqui estudos, trazer assuntos e discutir com vocês e democraticamente, né? Eu apoio isso, a liberdade de expressão. Aí todos nós cidadãos brasileiros podemos usufruir, né? Bom, pelo menos até certo ponto, né? Podemos usufruir um pouco. Eu, por exemplo, há certos assuntos que eu não posso falar aqui no YouTube, mas grande parte dos assuntos que eu gosto eu posso falar aqui. Então, de certa forma, eu sei que eu estou também trabalhando, né, para essa plataforma, mas também sou grato por poder falar essas coisas aí. Bom, e o raciocínio que eu quero trazer aqui é o seguinte: meus amigos, nem tudo que nos dizem ser verdade, ou nem tudo que nos ensinam ser verdade, realmente, necessariamente, de fato é uma verdade, mas é necessário com que o povão acredite. E aqui nesse vídeo de hoje eu vou trazer um exemplo claro, baseado nessa imagem aí que a gente está vendo aí na tela. A gente está vendo aqui um menininho, né? E o menininho está aqui na escola, né? Como todos nós aqui já passamos um dia. E ele está aqui tendo acesso a uma miniatura de globo. Por quê? Porque possivelmente o professorzinho dele foi lá e ensinou para ele que ele vive aqui. Ele vive em cima de um globo. Tá entendendo? A gente aprende a chamar onde a gente vive de planeta, né? O lugar que a gente vive, um planeta azul esférico que está girando a 1666 km, né? No movimento de rotação em torno do Sol, e o movimento de translação também, né? Tem um movimento de translação. Movimento de rotação em torno do próprio eixo e movimento de translação em torno do Sol. Certo, meus amigos? Até aí vocês entenderam. Bom, e qual é a fase da nossa vida, né, que a gente tem acesso a essa informação? É justamente o que? Na infância, certo? Igual a gente está vendo aqui na imagem na tela. É na infância, o primeiro contato, a primeira interação que a gente tem com esses assuntos, tá entendendo? Começa na infância. E por que eles têm que nos acostumar desde a infância? Por que é importante que a gente saiba disso desde a infância? Por quê? Porque é importante, é necessário fazer com que a gente acredite, e é necessário com que a gente tenha a mente formatada. Tá entendendo? Quanto mais cedo conseguirem formatar a nossa mente, melhor. Por quê? Porque na infância a gente ainda não está preparado para questionar. A gente não está ali na escola com o intuito de questionar o professor. Por quê? Porque a gente está ali na escola para aprender, tá entendendo? Decorar as informações. A gente é estimulado apenas a isso, a aprender, decorar informações para eventualmente aplicar numa prova, passar de série, né, e passando sempre de série, para que a gente possa, enfim, ter um lugar de destaque na sociedade no futuro. Tô mentindo? Não, vocês sabem que não. Então, aqui para esse exemplo, para esse contexto aqui do vídeo que eu tô trazendo, é a mesmíssima coisa. Todos nós aqui, inclusive eu, passamos pela escola
E foi nos ensinado o quê? Que a gente vive em cima de um globo. A gente aprende a chamar isso aqui, ó, essa miniatura de globo, a gente aprende a chamar isso aqui do lugar que a gente vive. Eles dizem que é o lugar que a gente vive e a gente aprendeu a chamar de planeta, planeta Terra. Tá entendendo? O qual eu não concordo, tá? Uma informação na qual eu não concordo. Pra mim a Terra não é um planeta, pra mim a Terra é muito mais do que um planeta. Chamar a Terra de planeta pra mim é rebaixar a Terra e a importância dela no universo e a importância também do ser humano. Mas, enfim, todo mundo sabe a minha opinião. Mas o que eu quero destacar aqui é o seguinte: nem tudo que nos ensinam tem que ser verdade, só é necessário com que nós acreditemos. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Todo professor ensina o que ele aprendeu. Ele tem um cronograma para dar aula, certo, galera? Então, o que acontece? O professor, ele nos ensina que a gente vive em cima de um globo. Ou seja, é muito fácil nos dizer que nós vivemos em cima de um globo. O difícil é nos mostrar evidências. Nenhum professor se preocupou necessariamente em te provar que você vive em cima de um globo. Tá entendendo? Pega uma miniatura de globo dessa aqui, igual a gente tá vendo na imagem, mostra para um adulto que já tá com a cabeça bem formatada, que já passou a vida se acostumando com essas ideias, né? Passou a vida, né, com o passar dos anos, ele foi se acostumando com essa ideia aqui, né? Porque foi introduzido. A ideia chegou até ele pela primeira vez quando ele era uma criança. Pode pegar um adulto que tá com a cabeça formatada e diz assim para esse adulto: ó, você vive aqui, ó, tá vendo? Agora vai na natureza e caça evidências de que você realmente vive num globo. Você não consegue. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Ou seja, difícil é caçar evidências de que a Terra é um globo. Tá entendendo? Por quê? Porque, meus amigos, tem um relato de um paraquedista sabiá, tá? Se eu não me engano, no ano de 2008, 2009, ele foi no programa do Faustão e ele mostrou que ele chegou na estratosfera. Ele fez um voo através de um caça-MiG russo. Daí, ele mostra algumas imagens lá, né, dele lá na estratosfera. Daí, há um momento que o Faustão pergunta assim pra ele: pô, sabiá, dá pra ver a curvatura lá de cima? Dá pra ver que a Terra é redonda? Aí o sabiá meio que gagueja, né? Ele é meio que... É como se você estivesse no mar, você não vê o fim. Vocês estão entendendo o que ele quis dizer? Ou seja, é como se você estivesse no mar, você não vê o fim. A pergunta que eu vou fazer é o seguinte: o que você vê quando você está lá no mar? Então, meus amigos, é justamente isso daqui que você vê quando você está a nível do mar. Quando você está na praia, quando você está num porto marítimo, o que você vê quando você olha para o mar, para o horizonte? Você vê isso aqui, ó, uma linha reta horizontal. Por isso se chama nível do mar e não curva do mar. E isso aqui é o maior parâmetro de nivelamento que nós temos, os mares, os oceanos. Então, o que o paraquedista sabiá viu lá em cima, tá entendendo? Ele falou o que ele viu. É como se você estivesse no mar, você não vê o fim. É exatamente isso aqui que você vê na estratosfera, né? Se a gente se basear no relato do paraquedista sabiá, podemos deduzir que a estratosfera é assim. E não só pelo relato do paraquedista sabiá, como imagens. A gente já cansei de mostrar aqui no canal, cansei de mostrar várias imagens tiradas da estratosfera que mostram sempre o horizonte aplainado, o horizonte sempre visível a nível dos olhos, independente da altitude em que se encontre, né? Nessas câmeras amadoras, né, que são presas a balões estratosféricos, sempre filmam e capturam um horizonte sempre plano, né? Plano, nivelado a nível dos olhos, a nível do observador, dos olhos do observador. Então, é o que eu falo, nem tudo que nos ensinam é 100% compatível com a realidade, mas é necessário com que o povão acredite, tá entendendo? E é por isso que a gente tem que ter acesso a essas informações, por isso que essas coisas têm que ser nos ensinadas na infância, para que a gente não possa questionar, para que a gente não seja capaz, tá entendendo, de questionar, de levantar um questionamento, tá entendendo? Porque a gente está ali na escola mais para ouvir o que o professor tem a dizer e aprender com o que ele tem a dizer. A gente não consegue deduzir se o que ele está falando é verdade ou não, percebe? Então, meus amigos, espero que vocês tenham entendido o raciocínio, tá? Esclarecer para vocês isso, que nem tudo que nos vendem é realidade, mas muitas coisas é necessário, tá? Que a gente acredite,
Tá entendendo? Para nos encaminhar pro lado errado, para nos encaminhar para a direção errada. Então tá aqui, ó, os mares, os oceanos, o comportamento das águas não mentem. Porque a gente sabe que 70% da Terra é preenchida por águas em estado líquido. Certo? Essas águas estão em estado líquido e essas águas elas buscam sempre o seu nivelamento. Então, se 70% da Terra, que é a maior parte do mundo que a gente vive, são preenchidas por águas, então é válido, né? A gente pode deduzir que pelo menos 70% do mundo que vivemos é um plano estacionário, como a gente está vendo aqui na imagem. Então a gente vê um mundo plano, mas por causa da formatação mental, por causa da formatação das mentes, a gente é obrigado a dizer que vivemos em cima de um globo. Você tá entendendo a incoerência do negócio? Mas infelizmente é assim que as coisas são. Bom, acho que é isso. Muito obrigado a todos aí pela paciência, pela atenção. Vou ficando por aqui. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado a todos meus amigos e até mais.